Oi pessoal, estamos de volta com mais um texto bíblico e sua interpretação de uma forma atualizada. Hoje nós vamos falar sobre a transfiguração de Jesus, um texto que está em Lucas, capítulo 9, versículo de 28 a 36. Qual que é o significado dessa transfiguração? É o que nós vamos ver hoje. Acontece no 8º dia. A transfiguração mostra que Jesus deve passar pela paixão e pela morte. Transfiguração, mudar de figura, né? Mudar de posição na vida. Eles achavam que o Messias não ia sofrer, muito menos morrer. Na cabeça do judeu, o Messias viria sem nascer de mulher, ia viver 1000 anos aqui na terra e ia para o céu sem morrer, ia ser arrebatado aos céus. É claro que não existe arrebatamento. Arrebatamento é a pessoa ir para o céu sem morrer. Todo mundo morre. Jesus morreu, Maria morreu, todos nós morremos, não existe arrebatamento. Era só uma fé dos judeus, que é uma fé sem sentido, sem noção, né? Então a transfiguração é um novo êxodo que vai levar Jesus para a glória do Pai. Esse é um texto rico de teologia, de acordo com a linguagem bíblica, é um texto cheio de significado. Jesus vai à montanha para rezar. Ir à montanha é só um modo de falar. Ele não subia na montanha para rezar. Subir a montanha significa rezar. Quando nós estamos rezando, está na montanha. Quando nós estamos na missa, estamos na montanha. Quando vocês estão no culto evangélico, estão na montanha. Não é que subir a montanha não, né? É só um modo de falar, né? Que a pessoa está diante de Deus. Porque Javé é o Deus da montanha. Na cabeça deles, Javé morava na montanha. As manifestações de Javé eram terremoto, maremoto, tempestade, trovão, relâmpago. E ele morava na montanha. Então, estar na montanha é estar diante de Deus. Está rezando, né? Não é que a pessoa subiu no monte, imagina, né? Ao pé da letra, né? Óbvio que não, né? Jesus não sabia que ia ter morte de cruz. Ele não sabia. Ele não era divino. Ah, mas ele era filho de Deus. Ele foi chamado de filho de Deus depois que ele morreu. Enquanto ele estava vivo, ele mesmo se chamava filho do homem. Ou seja, ser humano. Filho do homem, Daniel, significa ser humano. Nunca falou que ele era filho de Deus, que adivinhava as coisas. Ah, mas como é que ele adivinha a morte dele e tal? Não é que ele adivinha. Quem escreveu o Evangelho já sabia tudo que tinha acontecido. Então, coloca na boca de Jesus algumas coisas, como se ele estivesse adivinhando que ia morrer, né? Claro que não sabia como é que ele ia morrer. Mas quando chegou perto da morte dele, ele já estava imaginando, eles vão me matar. Eu não imaginava que era de cruz, na cruz, né? Jesus então foi descobrindo isso durante os seus momentos de oração. Ele descobriu com clareza que ele foi escolhido para salvar os homens. E uma salvação através da cruz, que era um instrumento maldito. Maldito. Então a derrota, ele foi descobrindo aos poucos. A multidão o abandona. Seus parentes o chamam de louco, fora de si. Lá no Evangelho de Marcos, capítulo 3, os parentes de Jesus falam para ele: você é louco, Jesus? Essas coisas que você está falando, onde é que você arrumou isso? Quem te ensinou isso? Não foi a lei de Moisés, foi o Pai. Foi Deus que ensinou isso para ele. Então ele é abandonado por todos. Os judeus tramam a sua morte. Por isso Jesus reza na montanha. Quer dizer, diante de Deus, diante de Javé. O seu rosto muda de aspecto, quer dizer, fica brilhante. Exatamente como o rosto de Moisés, quando ele teve contato com Deus, nos 10 mandamentos. Então Jesus é comparado no Novo Testamento com o novo Moisés. Tudo que aconteceu com Moisés acontece com Jesus. A voz que sai da nuvem revela que Jesus é o eleito, o servo fiel de Deus. É Deus que nomeia Jesus. Não é nenhuma pessoa que unge Jesus. Nem na mão, nem na orelha, nem na cabeça. É o próprio Deus que unge Jesus. Então o centro desse texto é essa frase: escute o que ele diz. Escute o que ele diz. Quando ele fala, é a minha palavra que está valendo. É a palavra de Deus. Aí Moisés e Elias se retiram. Eles saem de cena. E fica só Jesus. Por quê? Para dizer que Jesus é o verdadeiro intérprete da Sagrada Escritura. Porque naquele tempo era só o Antigo Testamento, né? No tempo de Jesus não tinha o Novo Testamento. O Novo Testamento surgiu 20 anos depois que Jesus morreu, com a primeira carta aos Tessalonicenses. O Evangelho foi bem depois. Então Jesus só tinha o Antigo Testamento. Era a Bíblia, a Sagrada Escritura, né? Naquele tempo. Então Jesus é que revela a vontade de Deus nas Escrituras. Quer dizer, Jesus é a máxima revelação de Deus, do projeto de Deus para nós. Por isso que Moisés e Elias desaparecem. Fica só Jesus, para dizer, é Jesus que é o grande anjo, o grande mensageiro de Deus e da sua vontade e da interpretação da Escritura. Esse é o texto da transfiguração.
que mostra que Jesus muda de figura, né? No sentido assim, né? Ele não é Deus que não morre, mas ele morre, e sofre e morre, e faz a vontade de Deus, passando pela morte, fazendo a sua Páscoa, o seu êxodo, que é exatamente isso, passar para o mundo de Deus. Essa é mais ou menos uma pequena reflexão sobre esse texto. Vá lá, agora leia o texto de novo, do Evangelho de Lucas, que fala sobre transfiguração, capítulo 9, versículo 28 a 36, que você vai entender melhor o sentido dessa narrativa. Por hoje é só, um abraço, fiquem todos com Deus.